Queridos irmãos e irmãs em Cristo, você sabia que existem comportamentos cotidianos que, sem perceber, podem afastar você de Deus e abrir portas para influências negativas? Padre Pio, um dos santos mais respeitados da história, alertou sobre práticas que os cristãos jamais deveriam adotar. Neste vídeo, você vai descobrir as 5 atitudes que foram classificadas como perigosas para a alma e que podem até ser consideradas satânicas. É hora de refletir: será que você está cometendo alguns desses erros? Fique até o final para entender como evitar essas armadilhas espirituais e fortalecer sua fé. Se você busca uma vida de paz, proteção divina e verdadeira conexão com Deus, esse conteúdo é para você. Não arrisque sua caminhada cristã, descubra o que você precisa mudar hoje. 1. Orgulho, o primeiro passo para a queda. O orgulho, como nos ensina Padre Pio, é a raiz de todos os pecados. Ele surge quando colocamos nossos próprios desejos e vaidades acima de Deus. Satanás, o anjo caído, foi expulso do céu devido ao orgulho, e ele usa essa mesma estratégia para enredar nossas almas. Quando achamos superiores aos outros, tornamo-nos cegos às nossas falhas, incapazes de reconhecer nossos pecados e buscar o arrependimento. Padre Pio disse que a humildade é o antídoto contra o orgulho, pois ela nos permite reconhecer nossa total dependência de Deus. Que possamos rezar pedindo a Deus que arranque de nossos corações todo orgulho, atualizando-o por humildade e amor ao próximo. 2. Inveja, o veneno da alma. A inveja, como um fogo destrutivo, corrói a nossa alegria e nos impede de celebrar as vitórias dos outros. Padre Pio nos alerta que, ao nutrir a inveja, abrimos as portas do coração para Satanás. Esse sentimento nos leva a desejar o que não nos pertence, causando ressentimento e afastando-nos de Deus. É preciso aprender a alegrar-se pelas conquistas do próximo, pois isso fortalece nosso espírito e reflete o amor de Cristo. Vamos pedir em oração que Deus nos ajude a livrar-nos desse pecado, enchendo nosso coração com gratidão por tudo que Ele nos concede. 3. Raiva, o descontrole que machuca. A raiva, embora uma emoção natural, pode se tornar um instrumento do mal quando não é controlado. Padre Pio nos lembra que palavras ditas com raiva podem destruir relacionamentos e afastar as pessoas do amor de Deus. Quando permitimos que a raiva nos domine, agimos de maneira impulsiva e egoísta, causando danos a nós mesmos e aos outros. O santo nos ensinou que, em momentos de ira, recomendamos recorrer à oração e pedir paciência a Deus. A serenidade e a paz de Cristo são as chaves para vencer a raiva e viver em harmonia com nossos irmãos. 4. Ganância, o apego às coisas materiais. A ganância é um dos pecados mais sutis e perigosos, pois pode mascarar-se como ambição legítima. Quando somos consumidos pelo desejo de acumular bens materiais, aprendemos das coisas realmente importantes, nosso relacionamento com Deus e o amor ao próximo. Padre Pio nos avisou sobre o perigo de colocarmos nossa confiança nas riquezas, em vez de confiarmos plenamente nas exceções divinas. Ele nos convidava a buscar um coração desapegado, que encontra sua riqueza na graça de Deus. Peçamos ao Senhor que nos livre da ganância e nos ensine a viver com simplicidade e generosidade. 5. Preguiça, o desperdício do dom da vida. A preguiça, o pecado da negligência, nos impede de usar os talentos que Deus nos deu para o bem do próximo. Padre Pio, que dedicava longas horas ao confessionário e à oração, nos ensina que cada momento é uma oportunidade de servir a Deus e aos outros. Quando caímos na preguiça, desperdiçamos tempo e energia com coisas triviais, superando nossa missão de vida. Que possamos pedir ao Espírito Santo que nos dê força e determinação para vencer a preguiça, trabalhando sempre para a glória de Deus. Um chamado à santidade. Queridos irmãos, esses 5 elementos, orgulho, inveja, raiva, ganância e preguiça, são armas que o maligno usa para nos afastar de Deus. Padre Pio nos ensina que a vigilância e a oração são nossas maiores defesas. Que nos esforçamos para viver uma vida de santidade e justiça, confiando sempre na graça de Deus. Rezemos juntos, pedindo ao Senhor força para resistir às tentativas e coragem para seguir o caminho da fé. Que a intercessão de Padre Pio nos conduza à luz de Cristo e à eterna comunhão com Deus. Amém. O orgulho é um pecado insidioso que, muitas vezes, se esconde sob a máscara da autossuficiência.
Padre Pio enfatizou que o verdadeiro crescimento espiritual começa quando confirmamos que tudo o que temos e somos provados de Deus. A autossuficiência nos leva a ignorar os planos de Deus para nossas vidas, confiando apenas em nossa força limitada. Esse comportamento não apenas nos afasta de Deus, mas também derrota nossa capacidade de formar relacionamentos verdadeiros baseados na humildade e no serviço. Quando deixamos o orgulho tomar conta de nossos corações, nos tornamos incapazes de perdoar, dificultando a reconciliação com Deus e com o próximo. Por isso, Padre Pio nos ensinou que, no combate ao orgulho, a oração é essencial. Ao dobrarmos nossos joelhos diante de Deus, confessamos nossos pecados e convocamos sua graça para nos transformar. A humildade não é apenas um traço de caráter, é uma arma espiritual poderosa. Quando Jesus lavou os pés de seus discípulos, ele nos mostrou que o verdadeiro poder está no servir. Inspirados por Padre Pio, devemos buscar a humildade como virtude central de nossa jornada cristã, pedindo a Deus que nos ensine a viver para sua glória e não para nossa glória. Que refletimos diariamente sobre o exemplo de Cristo, rejeitando qualquer forma de arrogância que nos possa afastar de sua presença. O antídoto do amor. A inveja é como uma sombra que obscurece a luz de Deus em nossas vidas. Padre Pio, em sua sabedoria, disse que a inveja é um reflexo da nossa incapacidade de confiar nas exceções divinas. Ao invejar as vitórias alheias, demonstramos insatisfação com o que Deus nos deu, ignorando que Ele sabe exatamente o que precisamos para crescer espiritualmente. Esse sentimento pode corroer nosso coração e nos levar a distorcer nosso propósito divino. Em vez disso, convidamos a aprender a cultivar um espírito de gratidão, que celebra as vitórias do próximo como uma extensão do amor de Deus. Além disso, a inveja vingança a unidade cristã, gerando divisões e ressentimentos. Quando deixamos esse sentimento enraizar-se, não apenas prejudicamos nossa relação com Deus, mas também limitamos nossa capacidade de amar os outros. Padre Pio nos desafiava a transformar a inveja em compaixão e generosidade, pedindo ao Espírito Santo que purificasse nossos corações. Devemos rezar pedindo forças para enxergar as realizações dos outros como motivo de alegria e inspiração, ao invés de rancor e comparação. A raiva é uma das emoções mais poderosas que podemos sentir, mas, quando não controlada, ela se torna uma ferramenta perigosa nas mãos do inimigo. Padre Pio sempre dizia que a paz interior é um reflexo da presença de Deus em nossas vidas, e permite que a raiva nos domine e abra espaço para o caos e a confusão. Quando agimos por impulso, movidos pela raiva, muitas vezes cometemos erros que podem causar danos irreparáveis aos nossos relacionamentos e à nossa alma. A raiva não controlada nos faz perder a clareza espiritual e agir de maneira dirigida ao amor e à misericórdia ensinados por Cristo. Padre Pio aconselhou que, em nossos momentos de insatisfação, nos retiremos para um lugar tranquilo e recorramos à oração. Ao buscar a Deus, encontramos serenidade para enfrentar nossos desafios com sabedoria e compaixão. Que possamos, com a graça divina, aprender a transformar a raiva em um desejo ardente de reconciliação, tornando-nos instrumentos de paz. A ganância nos afasta de Deus porque nos faz acreditar que os bens materiais são uma chave para a felicidade. Padre Pio frequentemente alertava sobre o perigo de colocar nossa confiança nas riquezas terrenas, pois elas são temporárias e incapazes de satisfazer a sede espiritual de nossas almas. Quando permitimos que a ganância guie nossas ações, nos tornamos escravos do dinheiro e dos bens materiais, negligenciando nossas responsabilidades seguras e nossos relacionamentos. Padre Pio nos ensinou a buscar um coração generoso, que regular que tudo o que possuímos é um dom de Deus. A verdadeira riqueza, dizia ele, está na comunhão com Deus e no serviço ao próximo. Ao compartilharmos nossos recursos, demonstramos gratidão e reforçamos nossa fé nas exceções divinas. Que pedimos ao Senhor que nos ajude a desapegar das coisas materiais e a valorizar o que realmente importa, o amor, a fé e a caridade. A preguiça não é apenas uma falta de disposição para o trabalho físico, é também uma indiferença às responsabilidades espirituais. Padre Pio enfatizou que a preguiça é um dos maiores obstáculos à santidade, pois nos tornamos complacentes e descuidados com nossa vida de oração e nosso crescimento espiritual. Quando negligenciamos nossos deveres cristãos, damos espaço para que o inimigo semeie dúvidas e distrações em nossas vidas. Padre Pio nos encorajava a manter uma rotina disciplinada de oração, trabalho e serviço.
Ele mesmo foi um exemplo de dedicação, muitas vezes passando horas em oração e confissão, mesmo em meio a dores físicas. Inspirados por seu exemplo, devemos reforçar a preguiça com determinação, buscando oportunidades para usar nossos dons em prol do reino de Deus. Que peçamos ao Senhor que nos dê força e coragem para superar a inércia e viver plenamente nossa missão. Queridos irmãos e irmãs, esses 5 elementos, orgulho, inveja, raiva, ganância e preguiça, são armadilhas que podem nos afastar de Deus. Padre Pio, em sua sabedoria e santidade, nos deixou um legado de perseverança, humildade e amor a Deus. Que podemos aprender com ele a identificar e combater essas tentativas, vivendo uma vida que reflita a luz de Cristo. Rezemos juntos, pedindo a intercessão de Padre Pio para que, em nossa caminhada cristã, sejamos fortalecidos pela graça de Deus e guiados pelo Espírito Santo. Que cada dia seja uma oportunidade de crescer em santidade e de testemunhar o amor de Deus em nossas ações e palavras. Amém. O orgulho é um inimigo astuto, pois muitas vezes nos faz acreditar que somos autossuficientes ou superiores aos outros. Padre Pio ensinou que o orgulho é uma barreira invisível que nos separa de Deus, impedindo-nos de enxergar nossa dependência de sua graça. Quando confiamos em nossas próprias capacidades, ignoramos que é Deus quem sustenta tudo em nossas vidas. Esse pecado nos torna insensíveis às necessidades alheias, criando uma atitude de indiferença que pode nos levar a rejeitar a comunhão com os outros. É essencial considerar que cada habilidade, conquista ou bem que possuímos é um presente divino. Padre Pio frequentemente aconselhava seus seguidores a fazerem um exame de consciência diário para identificar onde o orgulho pode estar influenciando seus pensamentos e ações. Ele nos lembrava de que a humildade é o caminho mais seguro para nos aproximarmos de Deus. Por meio da oração e da confissão frequente, podemos fortalecer o orgulho e cultivar um coração contrito e obediente. Que peçamos diariamente a Deus que nos ajude a substituir o orgulho pela virtude da humildade, seguindo o exemplo de Cristo. A inveja tem o poder de roubar nossa paz interior, fazendo-nos sentir constantemente insatisfeitos com o que temos. Padre Pio afirmou que a inveja nasceu de um coração que perdeu a capacidade de importância das vitórias de Deus. Quando comparamos nossas vidas aos outros, esquecemos que o Senhor tem um plano único para cada um de nós. Esse pecado pode levar à desarmonia em nossas relações e até mesmo à destruição de amizades e laços familiares. Para combater a inveja, Padre Pio aconselhou o cultivo da gratidão. Ele nos encorajava a reservar um tempo todos os dias para agradecer a Deus por suas vitórias, grandes e pequenas. A gratidão não apenas nos ajuda a enxergar o valor do que temos, mas também transforma nosso coração, permitindo-nos celebrar as conquistas dos outros como se fossem nossos. Queremos pedir ao Senhor que nos ensine a ver a vida com olhos de gratidão e a valorizar suas vitórias em todas as situações. A raiva, se não for controlada, pode se transformar em uma força destrutiva, tanto para nós mesmos quanto para aqueles ao nosso redor. Padre Pio ensinou que a raiva é uma emoção que, quando alimentada, cria uma barreira entre nós e Deus. Ela nos leva a reagir impulsivamente, muitas vezes ferindo as pessoas que mais amamos. Além disso, a raiva acumulada pode se manifestar em formas de ressentimento e amargura, corroendo nossa alma. Padre Pio enfatizou a importância de entregar nossas emoções a Deus, especialmente em momentos de ira. Ele nos lembrou de que o silêncio e a oração podem transformar um coração agitado em um coração pacífico. Quando sentimos raiva, recomendamos recorrer imediatamente à oração, pedindo ao Espírito Santo que nos conceda calma e esclareça. Que possamos buscar a reconciliação em vez de confronto, aprendendo a transformar conflitos em oportunidades para crescer em amor e paciência. A ganância nos cega para as necessidades dos outros e para a beleza da simplicidade. Padre Pio frequentemente anuncia que a busca incessante por bens materiais pode nos afastar de Deus, pois ela nos faz priorizar o temporário em detrimento do eterno. Ele nos lembrava de que acumular riquezas na terra não nos traz verdadeira felicidade e que somente o amor de Deus pode preencher o vazio de nossos corações. Para superar a ganância, é essencial adotar um estilo de vida de desprendimento e generosidade. Padre Pio nos incentivou a compartilhar nossos recursos com os necessários, confirmando que, ao ajudar os outros, somos necessários ao próprio Cristo.
A prática regular da caridade nos ajuda a colocar Deus no centro de nossas vidas, mudando nossa perspectiva sobre o que realmente importa. Devemos orar pedindo forças para resistir à tentativa de acumulação e para valorizar a riqueza espiritual acima de qualquer posse terrena. A preguiça não apenas nos afasta de nossas responsabilidades cotidianas, mas também nos distancia de Deus. Padre Pio dizia que a preguiça é um pecado que nos mantém estagnados, impedindo-nos de crescer espiritualmente. Quando seguimos a oração, a leitura da Bíblia e a participação na comunidade cristã, enfraquecemos nossa conexão com Deus e nos tornamos vulneráveis às tentativas. Padre Pio, mesmo desafio físico, foi um exemplo de dedicação e zelo. Ele nos mostrou que, mesmo em momentos de dificuldade, é possível encontrar forças para cumprir nossa missão. Pedimos ao Senhor que nos ajude a vencer a inércia e aproveite cada dia como uma oportunidade de servir e glorificar a Deus. Com disciplina e oração, podemos superar a preguiça e viver plenamente nossa vocação cristã. Padre Pio nos ensinou que a verdadeira força reside em nossa capacidade de nos submetermos à vontade de Deus. Quando o orgulho tenta nos convencer de que somos donos de nosso destino, devemos lembrar que nosso propósito só pode ser encontrado em Deus. A submissão a Ele não é fraqueza, mas um ato de confiança e obediência que nos liberta do peso de tentar controlar tudo por conta própria. O antídoto para a inveja é o amor. Padre Pio nos mostrou que, ao amar verdadeiramente os outros, não havia espaço para o ressentimento. Ele nos incentivou a pedir ao Espírito Santo que nos ajudasse a ver os outros com os olhos de Cristo, registrando suas vitórias como vitórias que também glorificam a Deus. Perdoar não é apenas um mandamento, mas também uma forma de nos libertarmos da raiva. Padre Pio disse que o perdão é um remédio poderoso que cura não apenas os outros, mas também a nós mesmos. Ao perdoar, demonstramos que somos filhos de Deus e que sua misericórdia habita em nossos corações. Padre Pio nos lembrava de que o verdadeiro tesouro não pode ser roubado nem destruído, pois está guardado no céu. Ele nos exortava a investir nosso tempo e energia em coisas que têm valor eterno, como a fé, a caridade e a comunhão com Deus. Servir ao próximo não é apenas uma obrigação cristã, mas também uma fonte de alegria. Padre Pio nos inspirou a buscar oportunidades para trabalhar pelo reino de Deus, transformando nossa rotina em um testemunho vivo de fé e dedicação. Servir ao próximo não é apenas uma obrigação cristã, mas também uma fonte de alegria. Padre Pio nos inspirou a buscar oportunidades para trabalhar pelo reino de Deus, transformando nossa rotina em um testemunho vivo de fé e dedicação. O orgulho é um peso que carregamos sem perceber, mas que afeta profundamente nossa relação com Deus e com o próximo. Padre Pio nos ensinou que, muitas vezes, o orgulho se disfarça de autossuficiência, nos levando a acreditar que não precisamos de ajuda ou de orientação divina. Essa sensação falsa de controle nos afasta da humildade, necessidade de considerar nossas falhas e pedir perdão. A oração é uma arma poderosa contra o orgulho, pois nos coloca em contato direto com Deus, lembrando-nos de que somos dependentes de sua graça e misericórdia. A inveja corrói o coração de forma silenciosa, plantando sentimentos de insatisfação e ressentimento. Padre Pio, com sua sabedoria espiritual, nos alertava que a inveja é uma falta de reconhecimento das vitórias que Deus já colocou em nossas vidas. Ao focarmos no que os outros possuem, perdemos de vista as maravilhas que nos foram concedidas. Ele recomendava que, ao sentirmos inveja, dobrássemos os joelhos em oração, pedindo ao Senhor que transformasse esse sentimento em gratidão. A raiva é uma tempestade emocional que pode nos fazer perder o controle e cometer erros que prejudicam não apenas a nós mesmos, mas também aqueles ao nosso redor. Padre Pio sempre reforçava que o controle da raiva começa no silêncio. Ele nos aconselharia a respirar profundamente e buscar a Deus antes de reagir a qualquer situação. Com a ajuda divina, é possível transformar a raiva em paciência e as dificuldades em oportunidades de crescimento espiritual. A ganância nos mantém presos a um ciclo interminável de insatisfação, pois nunca serão verdadeiramente necessários pelo material. Padre Pio dizia que a verdadeira riqueza é a simplicidade e a paz que encontramos ao colocar Deus no centro de nossas vidas. Ele nos encorajava a sermos generosos, a compartilhar o que temos com os menos favorecidos e a lembrar que tudo o que possuímos vem das mãos de Deus. A preguiça, por mais inocente que pareça, nos afasta do propósito para o que fomos criados.
Padre Pio nos ensinou que cada dia é uma dádiva e que o convidamos para crescer espiritualmente e ajudar o próximo. Ele recomendou que começássemos todas as manhãs com uma oração, exigindo forças para enfrentar os desafios e realizar nossas tarefas com dedicação e amor. Seguir os ensinamentos de Padre Pio é como trilhar um caminho de luz em direção à santidade. Ele nos mostrou que, mesmo em meio às dificuldades e tentativas, é possível viver uma vida que agrada a Deus. A oração e a meditação sobre nossos atos diários são essenciais para nos mantermos firmes nesse propósito. Deixar de lado o orgulho, a inveja, a raiva, a ganância e a preguiça é um exercício diário que requer determinação e fé. Padre Pio nos lembrava de que não estamos sozinhos nessa caminhada. Deus nos dá a força necessária para resistir às tentativas e nos conceder sua graça quando buscamos viver sua vontade. O exemplo de Padre Pio nos inspira a sermos melhores a cada dia. Ele nos mostrou que a santidade não é algo inalcançável, mas sim o resultado de uma vida dedicada à oração, ao amor ao próximo e à confiança em Deus. Sua devoção é um convite para que todos nós sigamos o mesmo caminho, com humildade e perseverança. Queridos irmãos e irmãs, viver de acordo com os ensinamentos de Cristo e os conselhos de santos como Padre Pio é um desafio, mas também uma grande alegria. Quando escolhemos caminhar na luz de Deus, encontramos a paz que o mundo não pode oferecer. Que possamos, juntos, buscar essa paz em nossas vidas e espalhá-la por onde passarmos. E se este vídeo te tocou de alguma forma, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais conteúdos que edificam e fortalecem a fé. Que Deus abençoe a todos abundantemente e que sigamos firmes no propósito de viver uma vida de santidade.